Boa noite, minhas irmãs e meus irmãos. O doutor Wilson me colocou numa saia justa, não é? Vamos ver aqui. Mas antes de começarmos, eu quero trazer aqui umas palavrinhas de Leon Denis, o grande espírita e filósofo francês, que ocuparia o lugar caso Allan Kardec não desse conta da sua missão. Leon Denis daria continuidade. Ele nos fala coisas muito importantes a respeito do estudo e nos diz que o estudo é fonte de suaves e nobres prazeres. Liberta-nos das preocupações vulgares e nos faz esquecer as tribulações da vida. E pelo estudo, nós entramos em contato com o pensamento daqueles que escreveram as obras. E o pensamento daqueles que escreveram as obras se irradiam pelas nossas mentes, aquecendo-as e exaltando-as. Portanto, eu convido a todos para juntos estudarmos o Livro dos Espíritos, porque estaremos entrando em contato não com um, mas com inúmeros espíritos da Pleiade do Espírito de Verdade, da mais alta envergadura, para que nesta noite de tratamento os nossos pensamentos sejam favorecidos, recebamos as irradiações superiores desses espíritos. E agora eu vou apresentar aqui os slides, compartilhar minha tela, para que nós comecemos o nosso estudo. Muito bem. André Luiz, no capítulo 50 do livro Nosso Lar, estava enfrentando uma dificuldade com uma pessoa que estava enferma. Eu vou dar só alguns detalhes aqui e peço aos irmãos que busquem esse capítulo para melhor compreendê-lo. Vou traçar só algumas linhas. E quando ele sentiu vontade de auxiliar aquela pessoa enferma, ele entrou em prece a Deus, mas ele também buscou a sintonia com a sua amiga Narcisa, uma enfermeira de nosso lar. E dentro de uns 20 minutos, Narcisa apareceu e deu um passe na pessoa enferma e disse que aquela pessoa necessitava de auxílio de plantas da natureza. E chamou André Luiz para ir com ela. Eles chegaram num determinado lugar e ele diz que ela conversou, chamou alguns espíritos e apareceram 8 espíritos com os quais ela conversou numa língua que ele não entendeu. Então, Narcisa perguntou onde havia mangueiras e eucaliptos e os localizou e preparou um medicamento que tratou aquela pessoa e no dia seguinte ela estava bem. Então, Narcisa falou para André Luiz que aquelas criaturas são servidores comuns do reino vegetal. Então, são criaturas que trabalham, que atuam no reino vegetal. E é sobre esses servidores, essas criaturas, que nós vamos estudar nesta noite. Nós vamos ver, como o Dr. Gilson falou, a ação dos espíritos sobre os fenômenos da natureza. Aqueles espíritos mostraram para a Narcisa onde tinha as plantas que ela queria, mas eles trabalham e atuam sobre esses fenômenos. E nós vamos ver como, por quê, como que isso ocorre. Isso está na segunda parte do livro dos Espíritos, né? Do mundo dos espíritos.
E nós já viemos estudando durante vários encontros, a ação dos espíritos na nossa vida de uma maneira geral. Mas hoje, especificamente, vamos ver a ação deles na natureza. Mas antes de entrarmos no assunto propriamente dito, nós vamos ver o que são esses fenômenos da natureza. Eles são acontecimentos sem a intervenção humana ainda, porque em muitos fenômenos nos diz Emmanuel, no livro Consolador, que no futuro nós vamos conseguir, à medida que nós progredirmos moralmente, nós vamos conseguir atuar também nesses fenômenos da natureza, em muitos fenômenos da natureza. Então, por enquanto, são sem a intervenção humana. Mas ele diz que eles acontecem com a intervenção dos prepostos do Cristo, que são espíritos que, sob o comando de mentes superiores, atuam. Nós vamos ver mais à frente. E são eventos da natureza que vão desde um arco-íris que nos encanta, nos deixa extasiados, até um tsunami, que também é um fenômeno interessante, mas é muito perigoso. Aqui nessa imagem nós temos um fenômeno que é do deserto do Atacama, é deserto florido, porque as sementes ficam lá no meio da areia, e quando eventualmente chove, esse fenômeno ocorre muito raramente, e aí floresce e fica um tapete florido belíssimo, que é encantador. Eles podem ser muito fascinantes, mas podem ser desastres naturais de grandes proporções. Então, eu trouxe aqui uma imagem de um vulcão, mas para que a gente se lembre desse que está acontecendo na Espanha, numa das ilhas, o vulcão é o Cumbre Vieja, e esse vulcão já causou uma destruição, já engoliu aí mais de 1.000 prédios, já desabrigou mais de 6.000 pessoas, já destruiu enormemente a cidade, e ele está em erupção desde setembro, já tem praticamente um mês que ele está nessa erupção. E eu assisti uma reportagem em que alguns habitantes disseram que é muito impressionante, é assustador, mas ao mesmo tempo eles acham um fenômeno assim maravilhoso, interessantíssimo e encantador. E até uma senhora disse que dava graças a Deus de morar naquele lugar e ter a oportunidade de ver esse vulcão. Eu morreria de medo, mas ela acha que é maravilhoso viver ali. Então, a questão 536 do Livro dos Espíritos nos fala que esses fenômenos são devidos a causas fortuitas, quer dizer, a pergunta é: são acaso causas fortuitas ou tem um fim providencial? Quer dizer, tem alguma utilidade para a humanidade ou isso acontece assim aleatoriamente? E a resposta dos espíritos é que tudo tem uma razão de ser. E nós sabemos que Deus, né, está sob o controle de tudo, ele tem o controle de tudo, nada acontece por acaso. Nada acontece sem a permissão de Deus, tudo tem uma razão e um porquê. E aí nós vamos associar essa questão à questão 729 da Lei de Destruição, que nos diz que é preciso que tudo se destrua para renascer e se regenerar. É uma questão de visão, porque aquilo que para nós é uma destruição, na verdade é uma transformação. E a própria lei nos diz que o que nós chamamos de destruição é apenas transformação. Então, esses processos ocorrem por necessidade de transformação do ambiente, e até das pessoas, das criaturas, quando passam por dificuldades dessa natureza, há um movimento, um aprimoramento.
E quais são os objetivos desses fenômenos? De certa maneira, já falamos um pouquinho lá atrás. Aí, os espíritos disseram para Kardec que, às vezes, tem por razão imediata o homem. Então, em alguns momentos, por conta dos resgates coletivos, porque as pessoas têm que passar por uma situação, elas são atingidas, mas isso é às vezes. Porém, frequentemente tem por único objetivo o restabelecimento do equilíbrio das forças físicas da natureza. Então, quando tem uma tempestade, quando tem uma ventania, o ar é purificado, o ambiente é higienizado, até os miasmas são retirados. Então, a gente tem aí uma transformação dos ambientes. E depois, na questão 53b, a pergunta de Kardec é se os espíritos podem atuar nos fenômenos, se eles podem. E os espíritos responderam para Kardec que a vontade de Deus é a causa primária de tudo. Então, tudo funciona dentro de leis divinas que são imutáveis, são sábias, são perfeitas e ele tem o controle de tudo. E a vontade dele está acima de tudo. Os espíritos são os agentes da vontade de Deus e são eles que exercem a ação sobre a matéria, porque Deus não atua diretamente sobre a matéria. Então, esses espíritos que agem e que fazem, cumprem a vontade de Deus, são assim eles que agem. Alguns espíritos podem atuar sobre a matéria para agitar, acalmar ou dirigir. E aqui nós vamos nos lembrar daquele momento que é muito comentado, em que Jesus acalmou a tempestade. Ele se dirigiu ali àquela tempestade e acalmou aquele movimento todo. Então, Jesus tinha conhecimento, tem o conhecimento das forças da natureza, dos espíritos que atuam, e ele pode, com ele mesmo, atuar. Mas ele disse àqueles espíritos que parassem aquele movimento, porque não era o momento. Deus não exerce ação direta sobre a matéria, já dissemos anteriormente, mas vale ressaltar isso. Ele não exerce uma ação direta, né? Não é um ser material, não é um ser que atua aí. Ele encontra agentes dedicados em todos os graus da evolução da escala dos mundos. Então, se nós formos nos lembrar que tem uma escala de espíritos, uma escala de evolução, seja os espíritos mais grosseiros até os mais evoluídos, eles todos têm a sua função nessas tarefas. E aí há uma pergunta muito interessante que é: a mitologia tem fundamento? Né? Como é que funciona isso? E aí vamos lembrar que havia naqueles tempos a figura dos deuses, o deus do vento, o deus do raio, o deus da vegetação, e os antigos utilizavam muito esse nome de Deus quando eles se referiam a algo sobrenatural. Inclusive, para muitos espíritos que apareciam e que se manifestavam para os antigos, se dava o nome de Deus. Mas nós sabemos que Deus mesmo é só um e que podem ter espíritos que atuam no vento, no raio, na vegetação e tudo mais, mas não são deuses, são espíritos. E então essa afirmativa é errônea. Então, os espíritos responderam para Kardec a respeito disso
que essa não tem fundamento, que é destituída de fundamento e que está muito aquém da verdade, quer dizer, está longe, né, da verdade, está muito distante do que é verdadeiro, e nós vamos continuar estudando aqui para entender como é que funciona. E aí Kardec vai perguntando e vai buscando ali, vai buscando todas as possibilidades e nos informam, né? Os espíritos nos orientam com muita clareza. Então, ele quer saber se esses espíritos habitam o interior da Terra, se estão lá dentro da Terra. E a resposta é que não habitam positivamente a Terra, não estão exatamente na Terra. Os espíritos presidem aos fenômenos e os dirigem de acordo com as atribuições que têm. Então, cada um tem uma atribuição e eles presidem, dirigem de acordo com essas atribuições. É como se fosse uma grande empresa que tem os diversos funcionários e cada um faz aquilo que lhe cabe na tarefa. Ou vamos pensar aqui na construção de um edifício. Tem o engenheiro, tem o mestre de obra, tem os pedreiros e tem os ajudantes, e todos, cada um tem a sua tarefa ali e trabalham coletivamente. E eles nos dizem que dia virá em que tereis a explicação de todos esses fenômenos e os compreendereis melhor. Quer dizer que, no momento, nós ainda não temos condição de compreender essas realidades todas. Nós ainda estamos limitados, não é? Porque nós ainda não temos uma grande evolução. Temos que lembrar que estamos no planeta de expiação e provas, somos espíritos imperfeitos, e os espíritos estão sempre nos dizendo que falta para nós ainda evolução, falta-nos sentido para compreender determinadas coisas que estão no conhecimento dos espíritos mais evoluídos. E aí, Kardec perguntou lá esses espíritos que presidem os fenômenos. Ele fez várias perguntas. A primeira delas, eles formam uma categoria especial, quer dizer, são espíritos, né, diferenciados, tem uma categoria que não se enquadra à nossa categoria aqui da Terra. E são seres à parte no mundo espiritual, quer dizer, Deus teria criado seres que são diferenciados e que estão lá separados para cuidar da natureza, atuar nos fenômenos. E perguntou muito. Ou foram encarnados como nós? E a resposta é pequenininha. Foram encarnados ou ainda encarnarão na Terra? Dentro dessa resposta está implícito que não são seres à parte, porque Deus não criou ninguém diferente do outro. São espíritos como nós, não tem diferenciação nenhuma e vão encarnar aqui e reencarnar, ou já estiveram encarnados aqui na Terra, já passaram por aqui e agora estão em outras tarefas no mundo espiritual. E Kardec vai aprofundando. Pertencem a ordens superiores ou inferiores da hierarquia? São sempre lá superiores ou só inferiores? Então, a resposta é que, conforme o papel que desempenham, se mais ou menos material ou mais ou menos inteligente, quer dizer, se eles têm papel que é de trabalho mais material, né? Depende, vai depender. Ou se eles têm uma tarefa de mais inteligência, olha como eles são. Eles são assim: uns mandam, outros executam. Aqueles que mandam, não mandam por mandar, mandam porque evoluíram e mandam com sabedoria. Porque para crescer, para evoluir, nós temos que crescer em saber e em amor. Ninguém cresce, ninguém vai mandar,
não é um mandão, não é um autoritário, é uma autoridade moral. E os outros executam porque compreendem que precisam executar. Muito embora nem todos compreendam ainda as suas tarefas, nós vamos ver isso aqui agora. Os que executam coisas materiais são sempre de ordem inferior, como aqui na Terra também. Em geral, quem executa as tarefas são aqueles com menos conhecimentos, não são pessoas inferiores, mas são que têm menos conhecimentos, em geral, né? Não é a regra geral. Mas aqueles que. Ai, meu Deus. E os que dão as ordens são de uma categoria superior. Agora vamos para essa outra questão. Na produção de certos fenômenos, como uma tempestade, né? Kardec fala da tempestade, mas tem outros, muitos outros. É o único espírito que age? Será que é só um espírito que é capaz de produzir uma tempestade? Ou de fazer parar uma tempestade? Então, para produzir uma tempestade, Kardec diz que reúnem-se em massas inumeráveis. Aqui, nós vamos lá na pergunta do Dr. Gilson. Para produzir a chuva, os índios dançando, eles, de certa forma, nós podemos fazer aqui uma reflexão, né? Pensar em torno disso. Os índios dançando e pensando nisso, eles podem entrar em sintonia com esses espíritos e pedir para eles movimentarem as chuvas. Então, eu realmente estou fazendo aqui conjecturas, não tenho certeza de nada. E se no final o doutor Gilson quiser nos esclarecer, eu vou gostar muito, porque eu realmente não pesquisei nesse caminho. Mas os espíritos nos afirmam que são massas inumeráveis de espíritos que produzem uma tempestade. Como agem esses espíritos? Como é que eles trabalham, né? Então, Kardec nos traz aqui uma comparação. E ele diz assim, ele pergunta lá também para os espíritos se é com conhecimento de causa que eles trabalham ou agem por instinto. Então, ele diz, e eu trouxe essa figurinha que está do lado direito, circulada de amarelo, que é um coral. E essa imagem é um recife de corais. E o recife é produzido por corais que são pequenininhos, mas em quantidades enormes. Quando eles morrem, eles se desfazem do seu. Fica o esqueleto, né? E é de carbonato de cálcio esse esqueleto. E esses esqueletos vão se reunindo e formam essas ilhas e arquipélagos. Olha, eu marquei aí para a gente ver. Então, os espíritos explicaram para Kardec que iam fazer uma comparação para que a gente compreendesse como é que funciona. Então, primeiro eles mostram aqui na matéria como é que funciona. As quantidades incontáveis de animais que são pequenininhos, que fazem emergir do mar ilhas e arquipélagos, essas quantidades enormes aí, têm um fim providencial, que é a transformação necessária à harmonia geral. Esses recifes de corais são importantíssimos para a flora marinha, são importantíssimos até para a economia. Eles têm uma importância grandiosa para manutenção da vida, para manutenção da economia, porque há muitas visitas, para pesca, porque ali se alojam muitos seres, muitos peixes. E é fantástico o trabalho que esses animais fazem. Será que eles têm conhecimento do que eles estão fazendo? Ou eles agem por instinto, não é? Esses
animaizinhos são do último grau, nos dizem os espíritos, e eles provêm suas necessidades e, ao mesmo tempo, são instrumentos de Deus, porque eles vão atuando aqui na matéria e promovendo essas, vamos chamar de progresso aqui na vida marinha. É um exemplo. E aí eles continuam explicando como é que os espíritos agem. Então, também os espíritos mais atrasados são úteis ao conjunto. De que maneira? Enquanto se preparam para a vida, para encarnar na Terra, antes de terem consciência dos seus atos, quer dizer, eles não têm conhecimento do que eles estão fazendo. Eles vão agindo. Como os animaizinhos anteriores que nós mostramos, esses espíritos vão agindo e sendo instrumentos de Deus. E atuam em certos fenômenos de que são agentes inconscientes, mas são ali passivos, vão trabalhando, fazendo o que tem que ser feito. E no começo eles primeiro executam ordens, porque ainda não têm consciência de nada. Quando mais evoluídos, comandarão as coisas no mundo material. Começam a comandar no mundo material. E depois, mais evoluídos ainda, dirigirão as coisas do mundo material. E assim acontece a evolução. Então, o nosso estudo nos mostra que os espíritos agem na natureza. Eles agem mesmo, de muitas e diferentes formas, e nos mais diversos graus, e nas mais diversas condições. E desde o átomo primitivo até o próprio arcanjo, que começou ele próprio pelo átomo, quer dizer, o arcanjo, para se tornar arcanjo, começou como átomo, mas todos trabalham na natureza. Tudo serve, tudo se encadeia, tudo cumpre a lei divina, tudo e todos. Na admirável lei da harmonia que vosso espírito limitado não pode ainda compreender. Então, é com essas palavras que nós vamos encerrar. E aqui está a nossa bibliografia, o que nós trouxemos de pesquisa e o link utilizado para as imagens. Que a doce paz do nosso Mestre Jesus permaneça em nossos corações, hoje, agora e sempre.